Na maioria dos casos, as pessoas obesas, elas não comem muito mais do que uma pessoa com peso normal. Elas não comem tão desproporcional como nós pensamos. Qual é o problema então? Por que uma é obesa e a outra não? Simplesmente porque a pessoa obesa faz tudo errado, metabolicamente. Talvez você possa estar se perguntando, tá, essa pessoa ela pode não se exercitar, comer um pouco a mais, ou ter até mesmo um fator genético? Sim, pode ter isso aí. Mas o principal problema é que o corpo dela não está funcionando como deveria. Exemplo simples e básico. Uma pessoa que se exercita, que vai para a academia diariamente. Ela come, digamos que, 2 ovos, 2 fatias de bacon e uma panqueca, tá? Bem simples. O corpo dela vai particionar os nutrientes, principalmente o glicogênio, para repor o que foi usado nos exercícios. Os músculos, como são maiores do que o fígado, e mais sensíveis à insulina também, ela consegue colocar mais o glicogênio nos músculos. Quando ela precisar de mais o glicogênio, consegue usar a gordura. Isso seria o corpo funcionando corretamente, saudável. Agora, o corpo da pessoa com obesidade não funciona desta maneira. O corpo dela não consegue usar o glicogênio e quebrar a gordura para ser usada como energia. Preste atenção agora. Eu vou ser muito honesto. Essa pessoa com obesidade, ela não quer perder peso. Ela quer perder gordura. São coisas diferentes. O peso, na verdade, é irrelevante. A menos que você seja um atleta de alto rendimento, seja um ciclista, um corredor, um lutador, algo do gênero. Tá, mas o que isso significa na verdade? Mais 2 perguntas. Você quer menos células de gordura ou quer que elas sejam menores? Vou repetir. Você quer menos células de gordura ou quer que elas sejam menores? São 2 perguntas diferentes. Só que a maioria das pessoas não entendem isso. Bom, se você quer menos células de gordura, a solução é a lipoaspiração. Porém, eu sei, você sabe, o médico que vai fazer a cirurgia sabe que isso não vai te corrigir metabolicamente. Agora, se você quer realmente perder gordura, você precisa de células mais inteligentes. Uma célula de gordura possui 2 entradas e uma saída. A explicação bem simples, tá? Bem simples e básica. Exemplo. Dá um exemplo para te entender bem aqui. Digamos que na tua cozinha, na tua casa, tem 20 pessoas lá dentro. E você quer, obviamente, menos pessoas lá. O que você faz? Na minha opinião, é bem simples. Você impede que mais pessoas entrem lá e começa a mandar as que estão ali para outros lugares da casa. Certo? Com a célula de gordura, é parecido. O conceito é o mesmo. Se você quer perder gordura, diminua a quantidade que entra e comece a liberar a gordura que já está ali. Tá, mas e como é que essa gordura vai sair da célula? Através de um processo chamado lipólise. E a criação dessa gordura chama-se de novo lipogênese. Nós já conversamos sobre isso aqui no canal. Se você tiver dúvidas, assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição aqui abaixo, que é o vídeo completo. Aqui é a explicação bem básica. Em curtas palavras, o processo de novo lipogênese, ele converte os carboidratos em gordura, tá? Os carboidratos em gordura. Bom, tanto a entrada quanto as saídas são controlados por hormônios. Presta atenção, hormônios. O objetivo das dietas, da alimentação, dos exercícios, de jejum, seja o que for, é manipular estes hormônios para ter um balanço nas células de gordura. Quais são os principais hormônios envolvidos? A insulina, testosterona, estrogênio, leptina e cortisol. Esses são possivelmente os 5 mais importantes. E como você manipula eles? A insulina é sem dúvida o mais importante desses hormônios. E qual é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de diminuir a insulina? Não comer. Nada, absolutamente nada, diminui mais a insulina do que o jejum. A pessoa que faz jejum, digamos, apenas com água e minerais por alguns dias, o nível de insulina dela estará muito baixo. O corpo entrará em cetose. E a insulina irá subir apenas para evitar que o corpo entre em cetoacidose. Presta atenção, ó. Cetose é uma coisa, cetoacidose é outra. Não confunda, por favor. Cetoacidose é o que acontece quando não existem respostas da insulina.
Se essa pessoa tiver diabetes tipo 1, por exemplo, ela poderá morrer por causa da cetoacidose. É um problema sério, porque não teria resposta da insulina para regular a cetose. Mas, se for uma pessoa com funções do pâncreas saudáveis, normal, ela irá produzir a insulina apenas para suprimir a cetose e manter o nível de beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico ou cetogênico, como prefira, normal, corpo cetogênico normal. Para reduzir a insulina e permitir que mais gordura saia e menos entre, o jejum é sem dúvida a melhor opção. Porém, contudo, se você não pode fazer por qualquer razão, a segunda alternativa é diminuir a quantidade de carboidratos da alimentação. E por quê? Porque a insulina responde primeiramente aos carboidratos. Simples e básico aqui. Quanto mais carboidratos você comer, mais a glicose no sangue vai subir e mais o pâncreas será forçado a produzir insulina para reduzir essa glicose. Esse é o processo normal. Gravou? Prestou atenção? Ótimo. As proteínas podem criar respostas à insulina? Sim, elas podem, mas a quantidade dela terá que ser maior e a resposta também é um pouco diferente. Existem pessoas também, inclusive você conheça ou possa até mesmo ser uma delas, que fazem tudo certo, como deve ser para emagrecer, mas simplesmente não perdem gordura. Como resolver então? A resposta pode estar no nível de cortisol. Cortisol é outro hormônio que eu falei dos 5, lembra? Então, o cortisol é um deles. Se você controla o nível de insulina, ela está certa, mas você não está emagrecendo, a resposta pode estar no cortisol, que possivelmente está nas alturas. É muito difícil emagrecer quando o cortisol está elevado. O cortisol é um hormônio anabólico para a gordura e catabólico para os músculos. Isso é exatamente o oposto do que você precisa. A testosterona, por exemplo, é o oposto. É catabólica à gordura e anabólica aos músculos. Mulheres que entram na menopausa é ainda muito mais difícil, porque elas perdem estrogênio e testosterona. Elas perdem ainda mais 2 hormônios que regulam a entrada e saída de gordura. E o que aumenta o cortisol? O estresse. Sim, o estresse está aumentando, está potencializando o ganho de peso. Exemplo, 2 pessoas com a mesma alimentação, que fazem os mesmos exercícios, mas com um nível de cortisol diferentes, a pessoa com o maior nível de estresse vai engordar mais. Para finalizar, presta bastante atenção nisso aqui. Você é responsável pelo que coloca na boca, mas os hormônios que decidem para onde os nutrientes ou então a energia vão parar. Mais uma vez, você é responsável pelo que coloca na boca, mas os hormônios que decidem para onde os nutrientes ou então a energia vão parar. Obrigado e até o próximo conteúdo.